Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o Rede Verdade, primeiro Rede Verdade de 2022 e a gente, claro, falando sobre política, sobre eleições. Eu estou com o professor Luiz Gonzaga Júnior, ele que é cientista político, está fazendo algumas projeções aí para 2022. Lembrar para você que hoje à noite, se Deus quiser, temos frente a frente, o primeiro frente a frente de 2022 e eu vou estar com o deputado federal Efraim Filho, ele que é líder, né, da bancada dos democratas lá na Câmara dos Deputados em Brasília, e é pré-candidato ao Senado da República, está querendo fazer essa disputa também, vai contar tudo para a gente hoje aqui no Frente a Frente. Professor, da base do governador João Azevedo, que é candidato já público à reeleição, há uma dúvida, o ano começa com uma dúvida. Senador veneziano Vital do Rego, presidente do MDB, estará com o João na reeleição dele ou não? Ou, o que você tem visto, aponta para uma candidatura irreversível de veneziano ao governo do Estado? Olha, eu acho que a figura do senador veneziano é uma figura coringa nesse tabuleiro aí, nesse jogo, né, Luiz? Ele mexe para um lado ou para o outro? Para o outro, porque, vamos lá, uma primeira coisa é que ele é uma figura pública conhecida em todo o Estado, tem densidade eleitoral, está hoje num partido que, embora tenha diminuído, o MDB tem capilaridade, tem participação no Estado inteiro, né? No entanto, é um partido que está na base do governo. A própria esposa do senador, a Ana Cláudia, ela é secretária de Estado. Então, você tem aí uma questão, Luiz, que é muito importante, porque houve um movimento, né, desse campo da esquerda ali, paquerando, inclusive, com a possibilidade de trazer veneziano para esse campo. O senador ele é muito centrado nesse sentido. Então, ele não vai, por exemplo, para uma disputa em que ele não possa levar consigo o seu próprio partido, né? No entanto, ele surge como, digamos, essa alternativa pela sua própria história. Então, o que está posto agora é tê-lo numa grande composição com o governador, né? E quem sabe, aí, indicando a vice, porque o grande desafio do governador é montar essa chapa também. Você tem ali uma escolha para Senado, onde você tem duas candidaturas colocadas para o Senado, de peso, inclusive, que precisa se decidir, né? Não ter veneziano, ou seu grupo, o MDB, no governo, que já faz parte dele, inclusive, é também um risco, porque faz um movimento e abre a possibilidade de tê-lo numa outra composição. É claro que... Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Você acha que o governador João Azevedo deveria se esforçar para manter veneziano na sua base? Ele está jogando muito alto, arriscando muito alto perder um aliado como veneziano? Eu acho que a maior estratégia dele agora seria se ele conseguisse trazer o senador para o seu grupo. Você incorpora aí, né? Porque você está trazendo não só o senador veneziano, você traz também a senadora Nilda, você traz Campina Grande para a sua chapa também, porque vamos lembrar, Luiz, que há bem pouco tempo houve esse movimento, né, que foi arrefecido ali com o ex-prefeito Romero Rodrigues. Então, o governador João Azevedo, ele precisa ter Campina Grande também representado, uma vez que há bem pouco tempo a vice-governadora entregou seu cargo e possivelmente no movimento, né, digamos, de um certo distanciamento, não necessariamente de rompimento, mas de um distanciamento que se toma agora. Então, você trazer a metade de Campina Grande, né, o espólio de Campina Grande para a sua chapa, é você trazer 2 senadores e você trazer um partido que tenha grande representação, né? Então, a possibilidade poderia ser algo que fosse de conveniência para os dois também. Haja vista que na Paraíba geralmente se faz uma eleição já pensando na próxima, né? Então o senador veneziano ele tem mais 4 anos para frente aí, então ele poderia muito bem se lançar candidato sem perder a sua representação ou se fortalecer num grande acordo para se lançar daqui a 4 anos, por exemplo. Agora, uma eventual candidatura de veneziano ao governo do Estado seria posta com a existência de uma outra candidatura campinense, ou dita campinense, que é do deputado federal Pedro Cunha Lima. Eu lhe pergunto se isso acontecer de fato, veneziano e Pedro disputando ao governo do Estado, rachando Campinas, se isso não é favorável a João Azevedo. Isso é uma primeira pergunta. E a segunda, se a estratégia de veneziano em confirmando disputar o governo, se para ele seria melhor buscar uma aliança com os Cunha Lima, tentar essa unidade de Campina contra o governador João, ou tentar ali fortalecer a sua relação na base do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A candidatura de Pedro, Luiz, ela surge exatamente no vácuo, na lacuna que foi deixada pela desistência, né, de Romero Rodrigues. O deputado Pedro Cunha Lima, um deputado que fazia, um deputado jovem, uma promessa da política, de um grupo tradicional, né, na política de Campina,
que fazia um bom mandato, que faz um bom mandato, na verdade, né? Mas à medida que você não tem uma alternativa, ele se coloca como essa alternativa de uma oposição consistente com a possibilidade de fazer um amplo diálogo no Estado. Eu acho muito difícil, muito improvável, porque a história da disputa de você ter uma aliança entre veneziano e os Cunha Lima, uma vez que a disputa ela é uma disputa muito antiga, né? Eu repito, não é que é impossível, mas é improvável, ela é difícil. E claro que está corretíssimo, na medida que você tem, então, você tem uma dificuldade de união, mas se você, nessa dificuldade, você lança duas candidaturas, é claro que fortalece, né, o governador João Azevedo, embora se polariza Campina Grande e a disputa ela acaba ficando, né, com maior possibilidade de voto para o restante do Estado, né, que aí você tem a presença do governo, né, pela própria estrutura do governo, em todos os estados. Quem tem a máquina, Luiz, sempre ele tem a possibilidade e a capacidade de dialogar com todas as cidades, e aí se você tem na oposição muito fragmentada, ela se divide, né, então fica muito mais fácil, né, de montar a estratégia para poder derrotá-la. Ele perguntar exatamente sobre, para a gente fechar aqui, se alguém disser para o governador, sua reeleição está confortável, está tranquila, está assegurada. O que você diz, professor? Você olha para o projeto de reeleição do governador João Azevedo e qual é o desafio que você encontra aí na frente dela? O governador tem uma reeleição confortável ou não? Não, de forma alguma. Voto, ele só se define quando voto na urna, né, Luiz? Acho que a dinâmica da política, né, ela se dá em frações de segundos hoje, né? Então, eu acho que a estratégia do governador tem que ser adotada no sentido de ampliar o seu palanque, de ter, né, forças que até então divergentes ou antagônicas, né, e ele consegue ter essa habilidade. Ele tem dito, embora tenha marcado um campo, né, você, por exemplo, o campo que o governador já delimitou muito fortemente é dizer, olha, eu não quero e não vou ter candidaturas bolsonaristas no meu palanque. Então isso é delimitar um campo. Mas em estando no Nordeste, em estando na Paraíba, isso significa dizer que não estar com o Bolsonaro é um leque muito amplo, né? Então você pode estar ali com o campo da centro-esquerda, com partidos que já, como o exemplo de Júlia Lemos, que já rompe com o Bolsonaro. Então é um palanque amplo, mas para isso é saber, dentro da chapa, ele consegue agregar, congregar, né, todas essas forças, ou pelo menos as mais fortes, ou a maioria delas. Esse é o grande desafio que está posto para ele. E é claro que, para quem não compõe, Luiz, né, ou para quem não vai compor de forma estratégica, é muito mais estratégico, né, do ponto de vista eleitoral, ter candidaturas próprias, específicas, porque um dado aqui que é importante, a gente não pode esquecer, que é o fundo eleitoral também que foi aprovado, né? Então, para as grandes legendas, né, no caso democratas, né, e o PSL, que acaba se fundindo ali numa federação, é muito mais estratégico também ter a possibilidade de ter uma candidatura desvinculada para o uso, digamos, tático ali do fundo eleitoral. Então, nem sempre essa convergência ela vai ser interessante. Mas no caso da candidatura majoritária do governador João Azevedo, ele tem que ampliar e não é uma candidatura, não é uma eleição fácil, né? Nenhuma eleição é dada e vai exigir dele, do seu núcleo, muita habilidade política. Tá. Tempo estouradíssimo, vou lhe perguntar rapidinho. Percentual de renovação para a bancada federal paraibana, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa? Olha, eu acho previsão. Eu acho que não passa dos 20%. A gente tem uma dificuldade enorme de quebrar, no caso da Paraíba, os grandes grupos políticos, as grandes famílias políticas, esse conglomerado. Ter renovação é, de fato, um evento de dificuldade para o eleitorado paraibano, que consegue manter aí um certo conservadorismo nesse aspecto. No máximo, muda de pai para filho, né? Professor Luiz Gonzaga Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no primeiro programa de 2022. Desejo aí um feliz ano novo. Muito obrigado. Feliz ano novo para nós todos, Luiz. Um abraço. Bom demais. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Espero você hoje, se Deus quiser, no Frente a Frente, aqui na sua TV Arapuã. E amanhã, se Deus quiser, aqui no Rede Verdade. Um abraço a todos.